Oi, bem-vindas e bem-vindos a mais um Daria um Livro, programa onde Pedro Pacífico e eu, Sofia Alckmin, conversamos sobre livros, leituras e vários outros assuntos relacionados a esse tema que a gente tanto ama. A cada semana um convidado diferente e essa segunda temporada do Daria um Livro conta com um apoio muito especial do Shopping Iguatemi. E hoje temos um convidado muito querido, que também é multitarefa, como vocês vão ouvir agora só pela descrição das coisas que ele fez. Tá lançando um livro novo, tá escrevendo o livro, tem muita coisa para contar, livro sendo adaptado. Ele é autor de 5 livros de ficção, além disso é tradutor e roteirista, já trabalhou em salas de roteiro para Globoplay e Netflix. Também fundou a editora Escureceu, uma iniciativa para publicar clássicos escritos por autores negros em financiamentos coletivos, e que após algumas publicações se tornou o Clube Caixa Preta, que a cada mês disponibiliza um conto clássico de ficção escrito por autores negros, funcionando através também do financiamento coletivo pelo Catarse. Estamos aqui hoje com Stefano Volpe, seja muito bem-vindo ao Daria um Livro, estamos muito felizes com a sua presença aqui. Obrigado, a descrição tá completa, tá fiel? Tá ótima, obrigado, prazer. Com certeza deixei algumas coisas de fora, mas a gente vai corrigindo ao longo do programa. E para começar o nosso papo hoje, queria te fazer uma pergunta que todo mundo que passa por aqui tem que responder, que é a seguinte: como é que começou a sua relação com os livros? Hoje a gente vê que ela é bem intensa, mas é algo desde criança. Como é que você descreveria essa sua relação? Cara, é muito. Minha mãe é professora, né? Professora de educação infantil e alfabetizadora também. Então minha mãe me ensinou a ler. Eu costumo falar que eu não lembro do mundo quando eu não sabia ler, né? Eu comecei a ler muito novo, tinha 3 anos. Nossa, cedo e mesmo. Já estava lendo. E você sabe que eu não acreditei nessa história até ver a minha mãe agora alfabetizar os meus sobrinhos. Ela alfabetizou os 2 aos 3 anos. Sério? E aí eu vi e falei, nossa, então essa história que minha mãe me contava é verdade. Ela realmente faz esse milagre. E aí eu, desde muito novo, imerso assim, no mundo da leitura, acompanhando sempre minha mãe nas escolas, né, em biblioteca. Eu era muito garoto da escola que passa o recreio na biblioteca, alugava assim. Eu lembro que na minha época você podia alugar até 3 livros de uma vez na escola. E aí eu sempre pegava 3 e no prazo eu devolvia os 3, porque eu lia os 3 de uma vez. Então era sempre fui muito rato de biblioteca mesmo. E acho que aí começou a minha relação, assim, eu já me imaginava escritor nessa época. Meu gancho era isso, eu estava pensando nisso também. Você já publicou 5 livros, dentre eles Homens Pretos Não Choram, Isso. Que foi uma publicação independente e depois foi lançado pela HarperCollins Brasil. Como que começou, então, para você? Foi meio que simultâneo a escrita com a leitura? Ou foi um passo um pouco mais para frente, mas você já queria ser escritor? E eu queria saber o sentimento para você de ter um livro primeiro publicado de forma independente e depois conquistar, não é nem ganhar, é conquistar esse espaço Sim. Numa editora conhecida, né, de prestígio. Sim, essas são ótimas perguntas. É muito... Eu lembro que eu queria escrever. Eu não sei se eu queria ser escritor exatamente, mas eu sabia escrever. Eu sabia que se eu pudesse ser bom em alguma coisa, eu queria ser bom nisso, eu queria me aprimorar nisso. E aí eu me formei em jornalismo. Né? Eu fiz jornalismo na Faixa, no Rio de Janeiro. E foi uma graduação extensa, assim. Na verdade, jornalismo são 4 anos, mas eu levei 7 para fazer, trabalhava já. Entrei na faculdade muito novo, era muito menino prodígio, assim, tipo, fiz um ano inteiro da faculdade com 17 anos, Nossa. Que eu não recomendo para ninguém hoje, porque eu não podia assinar um documento. Minha mãe tinha que ir na faculdade, você imagina. Responsável. Assinar as coisas para mim. Então, mas eu sabia que eu queria escrita. E aí, só que eu tinha uma visão muito romântica do jornalismo. Achava que eu ia ficar numa redação, assim, tipo Clark Kent, com um óculos legal, igual do Pedro, assim, sabe? Trabalhando. Qualquer coisa. Escrevendo vários artigos. E aí a vida
a vida não é assim, né? Essa era a vida do audiovisual, assim, que eu imaginava. Chegar numa... Eu até fui repórter de petróleo e gás na época, eu tava gostando do jornalismo econômico, mas tinha esse bichinho, assim, da ficção e de histórias que queriam nascer. Então eu acho que a escrita da ficção, ela veio depois. Eu arriscava algumas coisas, assim, no começo da adolescência, mas depois isso foi virando um desejo mais profissional. Eu lembro também de ter entendido muito novo que eu queria me profissionalizar como escritor. Alguém disse para mim que um cirurgião precisa estudar para fazer uma cirurgia. Você não pode abrir um corpo sem saber o que você está fazendo. E acho que na mesma coisa escrita, a gente precisa... Se eu entendo que eu quero me tornar um profissional daquela área, preciso correr atrás. Então eu era também o louco dos cursos de escrita e no Rio de Janeiro não tem quase nada. Na minha época tinha um curso longo na FGV e alguns cursos que apareciam assim pequenos, eu fiz todos, fazia todos. Você acha que ajudou? Muito, muito. Eu lembro de ter aprendido estrutura clássica, de ter aprendido Jornada do Herói, primeiro contato com esses livros de formação. Acho que criaram uma boa base, assim, para mim, que hoje eu importo também um pouco pro audiovisual, empresto, né? E você também falou da diferença que é, né? Isso. De partir, né, de correr atrás de uma publicação independente e depois ser reconhecido e ganhar espaço nesse mercado. Sabe que é muito menos glamouroso do que parece, né? Porque é uma história de conquista, mas é também uma história cansativa, né? É difícil. Sim, de muitos obstáculos, imagina. Sim, você querer ser... Eu não sou um escritor que escreve pra mim mesmo, pra ficar na gaveta. Eu nunca tive isso. Assim, escreva pra mim. Eu escrevo pra ser lido. Eu quero que as pessoas leiam as minhas histórias. E aí, quando você é um autor independente, você tem que lidar com muitas frustrações, né? No começo da caminhada. E era isso. Esse livro eu publiquei na Amazon, Nunca Vi a Chuva. E deixei lá de graça por muitas semanas. Então, assim, várias estratégias para fazer as pessoas lerem alcançarem esse livro em 2017. Agora ele está publicado por uma editora tradicional, né? E foi assim com outros livros também. Então, é uma história com muitos percalços no caminho, mas que também hoje fico feliz, assim, por ter essa história, porque eu vejo que ela inspira novos autores. Com certeza. Né? Tem uma galera escrevendo, pergunta... Quer mandar o original para a editora, um original que muitas vezes nem vai ser lido. E daí eu posso falar que tem opções mais interessantes, que é, por exemplo, publicar na Amazon e um dia talvez dar a sorte de ser... Nem a sorte, né? Com um pouco de estratégia você consegue ser lido por pessoas interessantes no mercado. Tem aquela publicação independente na Amazon, né? O KDP, eu acho. KDP. Esse livro eu publiquei no KDP. Legal. Até mostrando aqui pro pessoal de casa, porque essa capa tá tão maravilhosa. Vai ser publicado pelo selo Galera, da editora, do grupo Editora Record. Nunca Vi a Chuva. É lindo, lindo, lindo. Cadê a cara? Que bom que você gostou. Não, achei muito linda. Muito linda. De verdade. Parabéns. Obrigado. Então, reconhecimento do seu trabalho, mas reconheço também que tem muitos obstáculos, né? Pra publicar. E eu acho, você falando isso, de que não escreve pra deixar na gaveta... Só antes disso eu queria falar do meu óculos, você falou, né, as pessoas romantizam um pouquinho, né, algumas profissões, até me perguntam muito do direito, por que você não mostra mais a sua relação com o direito, você é influenciador e advogado? Eu falo, gente, porque não tenho que mostrar, não é romantizado, é na frente do computador, então quer que eu fique postando e eu escrevendo, né, deve ser um pouco a vida de jornalista que você falou, quando você chega na prática não é aquilo que a gente vê nos cinemas. Não é mesmo. Né? Então, não tem nada interessante. É engraçado isso, as pessoas idealizam. Mas você falando isso que
você não escreve para deixar na gaveta. Eu acho que mais que isso, você escreve e você traz temáticas muito importantes nos seus livros, né? De muita representatividade, protagonismo negro, protagonismo da comunidade LGBTQIA+. Você traz temáticas importantes, masculinidade tóxica, racismo, né? Homofobia. Para você, é impossível escrever sem ter esse cunho um pouco social e político por trás, assim? Faz parte da sua escrita esse papel também que vai além do entretenimento? E também queria ouvir de você qual, na sua opinião, é o papel atual do autor, né, na sociedade atual. Gente, são perguntas ótimas, hein? Cara, no meu trabalho autoral, eu diria que é impossível. Porque a minha escrita passa pelo que eu sou. Pelos lugares por onde eu vim, né? Pela minha vivência. Eu descobri que esses lugares que para mim muitas vezes são conturbados, eles são... que eu preciso escrever sobre eles, porque quando eu escrevo eu me sinto melhor e eu me identifico com outras pessoas que conhecem esses acidentes, não só acidentes, né, mas esses caminhos, né? Você falou de, por exemplo, de negritude ou da comunidade LGBT. Eu hoje me entendo como um homem gay, então falar sobre isso, para mim, é essencial. Ainda mais porque a gente tem pouca diversidade. Eu considero ainda pouco. Sim. Também considero. Na indústria cultural, né? Então, se não sou eu que vou fazer, quem vai fazer? Não sei. Eu, quando escrevi O Beijo do Rio, escrevi porque eu cresci lendo Sidney Sheldon muito, lia muito Agatha Christie, sempre gostei de suspense, Dan Brown, quando lançou aqueles livros, eu fiquei alucinado. E quando um dia eu parei para pensar que e não achei nenhuma história... eu consigo me ver nas histórias porque a gente se identifica com as histórias, né? Mas não lembro de ter um personagem parecido comigo. Sim. Eu não lembro de ter a representatividade, né? Eu não lembro de ver um detetive gay, eu não lembro de ver um investigador preto. Aí eu lembrei do Alex Cross, do James Patterson. Mas era em tantos que eu li, né? Então eu falei, cara, então eu vou fazer esse livro. Se ninguém fez, não achei quem fez, eu vou fazer. Isso. Então acho que tem um pouco disso. Tinha uma outra pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Qual é o papel de um escritor hoje em dia? Tá bom. Mas acho que vale falar também que eu não consigo não falar disso no meu trabalho autoral. O meu trabalho não é só autoral. Hoje, como roteirista, por exemplo, eu sou contratado por uma produtora ou por um streaming para escrever qualquer história, né? Então, nesse ofício, eu tô ali para emprestar a técnica de escrita. É claro que o que eu puder... Eu faço esse exercício, assim, o que eu puder emprestar de visão do mundo também para o projeto, mas a gente escreve o que a produtora manda. Acho que o autor tem esse papel de falar... O papel de ser vulnerável na escrita. Ele é mais livre, né? Ele é mais livre e ele tem também a possibilidade de passar um tempo na mente humana, né? Uma possibilidade que o mercado audiovisual muitas vezes não oferece. Então, aqui eu posso... Dizem que o Stephen King fala que a gente não pode deixar muito tempo um personagem sozinho, né? Que a gente precisa colocar alguma ação ali, né? Personagens sozinhos são perigosos na escrita porque a gente pode ficar muito tempo escrevendo na cabeça desse personagem, mas isso é muito sedutor para um escritor. Eu acho, também, né? Para leitor também. É isso, eu vejo muito essa diferença do audiovisual pro livro, é que você entra na cabeça do personagem no livro. Você participa muito mais das reflexões, né? Dos questionamentos, das dores, das angústias. Você vive aquilo, o personagem, você se sente o personagem. Sim. E aí nisso o autor tem um papel muito grande, inclusive muito responsável, né? Até de reconstruir mitos. A gente tá numa sociedade que é estruturalmente muito problemática, e a indústria cultural contribuiu e contribui para isso ao longo dos séculos, né?
Então eu acho que agora o papel do autor contemporâneo é também desmistificar algumas coisas que têm sido ensinadas pra gente errado ao longo dos anos. Sim. Stefano, você fundou a editora Escureceu, que publicou clássicos esquecidos, dentre eles Clara dos Anjos, de Lima Barreto. E a editora dependia de financiamento coletivo. Hoje o projeto continua com o Clube da Caixa Preta. Isso. Quais são as dificuldades encontradas pelas editoras pequenas no Brasil? E você acha que elas aumentam ainda mais quando a gente fala de livros que trazem temáticas muitas vezes marginalizadas? Sem dúvida, sem dúvida. Eu decidi republicar A Clara dos Anjos porque era um livro que já estava há 10 anos sem uma nova edição, né? Então, muitas pessoas não sabiam que Lima Barreto era negro, por exemplo, né? Então tinha uma questão ali. Esse livro era um livro com um sinal amarelo, assim, um alarme. Nossa, ele despontava entre os clássicos nacionais que eu queria resgatar, né? Acho que uma editora pequena no Brasil tem muitos desafios porque tudo é caro. O preço do papel aumenta a cada ano. Os serviços editoriais aumentam, principalmente se você quer ser uma editora que, como a Escureceu, paga bem os seus funcionários. Então tem uma questão de conta ali que você precisa chamar mais duas pessoas para passar alguns dias pensando em como fazer essas contas, né? Financiamento coletivo para mim foi uma resposta muito legal, assim, foi uma solução que eu encontrei para resgatar esses clássicos, né? Na verdade, a Escureceu, ela veio do Clube da Caixa Preta. O Clube da Caixa Preta foi o inverso, então. Foi o inverso. O clube foi uma iniciativa que nasceu no meio da pandemia. Eu um dia descobri um cara que chama Web Du Bois, li um conto dele que chamou O Cometa, foi publicado agora pela Fósforo. E fiquei apaixonado por aquele conto. Falei, cara, eu nunca ouvi falar desse cara. Quem eram os meus antecessores e o que eles estavam escrevendo. Aí entrei assim numa linha do tempo, comecei a descobrir um monte de histórias incríveis, de tudo que é tipo de temática. Esse livro era uma ficção científica, esse conto. E aí eu falei, cara, se as pessoas me ajudarem, eu posso resgatar essas histórias, né? A grande maioria, 98% das histórias que a gente publica no clube, nunca foram traduzidas para o português. Então, todo mês a gente está ali resgatando um conto. E as pessoas começaram a falar, cara, a gente quer ler romances também. Tipo, acha aí uns romances pra gente. Então, a Escureceu, ela nasceu dessa demanda que surgiu dentro do Clube da Caixa Preta. Poxa, que legal. Foi uma evolução até do projeto. Foi mesmo. E desde o primeiro projeto, a gente já levantou ali uns quase 50 mil, que era um valor interessante para uma tiragem de 1.000 exemplares. E foi um pouco disso, assim, hoje eu não estou resgatando porque eu não consigo mais fazer isso, mas é um projeto tão legal. Sim, que eu tô pensando, né, planejando com a galera quando que a gente vai colocar o próximo projeto para frente. Então, tem muitos eu adoro desafios. esse seu trabalho e eu apoiava. Achava muito legal. Eu lembro, claro, cara, você falou, e foi muito orgânico, né? Eu te agradeço muito por isso, porque a gente só conseguiu resgatar esses livros porque as pessoas se importaram com esse projeto. O trabalho é maravilhoso. Acho que foi assim até que eu te conheci. Foi sim. Foi, né? Foi no assim. Primeiro, acho que... Foi no Não Tão Branca? Não Tão Branca, na primeira publicação. Você recebeu? Recebi. Então tá tudo certo. Imagina o Gaf agora. Não, nunca recebi esse livro. Não, tô esperando em casa. Todos os dias espero o correio. E aí, quando a gente fala das suas multi-ocupações, uma delas é escrever roteiro, até você comentou um pouquinho. E O Beijo do Rio, aqui que é essa capa lindíssima também, que foi enviado pela TAG. Você sabe que tem um rosto aqui? Você já viu? Sempre que eu falo disso, olha lá, ninguém nunca vê, gente. Mas tem um rosto na água. Tá vendo? De ponta cabeça? Nossa, mas realmente... não teria... É uma coisa assim... Parece a... Subliminar. Muito subliminar. A capa é linda. E aí ele foi, no primeiro publicado pela TAG, depois HarperCollins, Brasil. E ele vai ser agora adaptado para o cinema. Foi adquirido pela Boutique Filmes. Eu sei que você trabalha também em salas de redação, né? Salas de roteiro, desculpa. Como é que funciona o trabalho nessas salas? O que é o trabalho de um roteirista? Quando a gente compara, né, com as diferenças,
pro trabalho, para o trabalho de um escritor? Desculpa a confusão aqui. Tem muita coisa. Quando eu sou roteirista, eu comecei a estudar roteiro há quase 5 anos. Então eu sou há mais tempo escritor. Né? Eu achava que eu, por já ter feito muitos cursos de escrita, sei muito fazer um outline, eu sou um cara muito de estrutura, né? Então eu sei o que tem aqui em 5, 10, 15, 25, 50% do livro. Sério? Sim, porque isso é o meu tesão na escrita, assim, eu gosto muito de estruturar. Então eu achava que, roteirista do audiovisual, eu vou saber escrever um filme, já sei fazer uma série, claro, já sei. E aí, cara, Mas eu desci rolando, assim, ladeira abaixo, porque não sabe. Trabalho muito diferente. Primeiro, a linguagem audiovisual é diferente da linguagem da prosa. Então, no audiovisual, você tem que fazer cena, você tem que fazer ação. Né? E aqui você pode pensar... Isso que a gente falou, né? De estar na cabeça do personagem, né? Homens Pretos, tem um exemplo. Homens Pretos Não Choram. O primeiro conto desse livro é a história do seu Heleno. Ele é um cara de 80 e poucos anos, é um ex-militar, homem negro, super endurecido pela vida. E ele quer lembrar, ele tá no último dia de vida dele, ele quer lembrar qual foi a última vez que ele chorou. E aí o conto é ele investigando, liga para um filho, chama a filha em casa, ele quer lembrar a última vez que ele chorou. E eu começo esse conto falando que a morte tá agachada debaixo da pia da cozinha. Essa é uma alegoria que a gente pode fazer aqui na prosa. Mas na tela, o que é isso? Né? É um pânico que tá assim embaixo da pia. É uma faca. É muito subjetivo para você pôr em imagem, né? Sim, e esse é um desafio legal também, porque o roteirista ele vai ter que achar uma forma de encaixar, transformar isso em imagem. Porque então, cada leitor vai imaginar isso de uma forma diferente. Sim. E aí é a pia da cozinha num take silencioso, né? O que é isso? Então isso, talvez uma alegoria que mostre um pouco assim da diferença que é trabalhar esses textos. E você perguntou como que é o trabalho em sala. Ninguém trabalha sozinho. Essa talvez seja uma grande diferença, cara, da escrita da prosa, que esse livro eu escrevi no meu quarto, no meu silêncio, comigo mesmo, né? Depois a gente sabe que todo livro passa por vários olhos, por várias mãos, né? É preparado, revisado, mas você gera sozinho. Uma série, por exemplo, ano passado eu fiz 2 séries para Netflix. E é uma loucura, porque uma sala de roteiro tem pelo menos 4 pessoas pensando. Então tem um head da sala, que é quase um mestre do RPG, aquele do jogo RPG de tabuleiro. Tem um assistente de roteiro, um júnior e um pleno. Ou um sênior, não sei. Tem salas que tem mais gente. E a gente tem que levantar um episódio, levantar o que a gente chama de Bíblia da série, que é um documento grande, de umas 50 páginas, com o perfil de todos os personagens, escrever o que é o universo da história, criar o arco da temporada inteiro. E fora que a gente tem que lidar com a aprovação o tempo todo. Então escreve uma versão, envia para a produtora se reúne com você e diz: não gostei disso, disse disso. E vocês trabalham realmente, é uma sala junto, assim, se conjuntos, trabalhando ou não? Hoje é no Zoom, né? Depois da pandemia... Tá todo mundo no Zoom. Porque eu fui imaginando legal. Quando fala sala de roteiro, né? A pessoa numa sala assim, falando Mas ideias. Mas eu acho que é o que ele falou, acho que tem que ser uma coisa meio junta, né? Porque junto, assim, trocando ideias. Porque não dá pra cada um pensar e depois tentar montar o quebra-cabeça. Você tem que ir trocando ideias o tempo todo, né? O tempo todo. É tipo, o que vocês acham disso? Não, e fora que assim, às vezes vem os notes da produção ou do streaming, né? Dizendo que não gostou. E aí a gente tem que desmontar tudo e montar tudo de novo. E isso é uma coisa que a gente não tem muito aqui na prosa, né? Às vezes o editor quer cortar alguma coisa e tal, mas desmontar e montar é uma coisa que a gente faz muito em sala de roteiro e que diferencia muito. Legal. E ainda falando de cinema, né? De visual, assim, você dá pra ver que é um apaixonado por cinema, posta bastante nas suas redes sociais, né?
E agora, recentemente, participou de um grande evento de inovação numa mesa que falava de adaptações literárias para as telas, né? Então, agora na parte prática, na sua opinião, o que é importante a gente olhar num livro para saber se ele daria uma boa adaptação para as telas e o que um livro precisa ter para virar, sabe? Um filme de sucesso, uma série que vai ter continuidade. O que você acha que faz diferença? Eu acho que a ação tem que estar presente, ainda mais que ainda que seja um character driven, que a gente chama, né, de um livro que é muito mais sobre um personagem do que sobre um encadeamento de ações, ele precisa dar caldo, né? Tá. Ele precisa ter fôlego, né? Seja para um longa. Aí o fôlego muda, né? Se é um livro que tem um fôlego mais curto, talvez ele vá ser um longa. Tá. Se é um livro que tem o Beijo do Rio, assunto, assim. se ele rende muito, dá para fazer uma minissérie ou uma série de 8, 10 episódios. Então eu diria que tá um pouco na ação, assim, a gente olha e vê se rende, se dá caldo. Se é um livro... Por exemplo, eu estava nessa mesa com a Maria Camargo, que adaptou Dois Irmãos. Uhum. Dois Irmãos é um livro... Do Milton Ratum. Sim. E é um livro muito difícil de você fazer uma série, que foi uma série da Globo, com uma minissérie com muitos episódios. Né? Então, tem desafios também, né? Às vezes você pega um livro que ele tá bem na mente da pessoa, mas... Sim. Foi vendido e aí, o que a gente consegue fazer com esse projeto? Eu pensei nisso, porque, por exemplo, tem livros que explodem, né? Que viram best-sellers e tal, e daí meio que automaticamente já querem transformar numa série ou num filme, porque vamos aproveitar esse momento, né? Sim. E acontece muito também de, no final, a pessoa... Fez tanto sucesso o livro que é difícil também. Deve ser uma pressão grande de você transformar isso em filme ou em série. Você porque não tem ideia. É muito difícil de ter o mesmo impacto, eu acho. Sim. São até difíceis os casos que você fala, não, esse filme foi melhor ainda que o livro. São poucos. E existe essa comparação, né? É muito difícil As não pessoas comparar. adoram comparar. Adoram. Nossa, é muito... E elas querem falar que o livro é melhor, geralmente. Nosso livro é muito melhor. A tendência é falar que o livro é melhor. Sim. Você sabe que a minha primeira sala de roteiro, eu não posso falar qual livro, mas eu era assistente de roteiro, me chamaram para adaptar um best-seller que vocês conhecem, que todo mundo conhece. E aí, cara, nossa, era um desafio muito grande, porque todo mundo conhecia o livro, todo mundo queria que fosse igual o livro, a produtora conhecia o livro, o streaming, os executivos do player conheciam o livro, eram fãs do livro, todo mundo era fã do livro. Então todo mundo queria opinar. Não, e todo mundo já tem uma imagem loucura. pré-concebida, né? Acho que dos personagens, das ações. E são imagens diferentes. E são imagens diferentes. Deve ser muito difícil você juntar tudo isso, né? Sim, é muito mesmo. E a gente... E deu certo essa adaptação? Silêncio. O silêncio de tudo, né? Tá. Não, tá dando certo. Tá o dando. projeto tá... Ah, não aí. lançou ainda? Não, vem aí, mas Então não depois posso... eu quero saber fora dos bastidores. Vou falar em off. Já no seu outro livro, que também fez muito sucesso, Ainda Faz, Homens Pretos Não Choram, você traz contos, né? Como você até deu o exemplo do primeiro conto. Falando sobre masculinidade tóxica, falando sobre a solidão do homem, principalmente do homem negro. E aí eu queria te fazer uma pergunta meio filosófica. Se há espaço, na sua opinião, pro homem, e sobretudo pro homem negro, ser vulnerável na sociedade em que a gente vive? Até fazendo gancho aqui com que Conceição Evaristo, que veio recentemente, ela fala, né? Até num dos livros dela trata um pouco da masculinidade, que é o Canção pra Ninar Menino Grande, que é maravilhoso. E ela fala que a imagem do homem negro é uma imagem de um homem viril, né? Potente, assim, uma coisa meio sensual. Então, forte. Não pode ser vulnerável mesmo. Né? E na sua opinião, esse espaço tá tendo uma mudança? Há muito. Esse problema... Isso eu acho que eu vejo como um problema, né? Não há espaço. Eu acho que a gente tá começando a falar disso agora, inclusive. É uma temática quase contemporânea, né? Sempre vi, assim, cresci... Meu pai era um homem negro, sempre vi pouco espaço para vulnerabilidade. Eu nunca vi meu pai chorar, por exemplo.
ou demonstrar uma emoção um pouco mais vulnerável, um pouco mais sensível. Parece que tinha uma necessidade de se afirmar na sociedade como patriarca, o pai de família, o homem muito viril, né? Um homem que dá conta de tudo, o homem que nunca falha, que não brocha, né? O cara que fala grosso, que resolve põe todos ordem. os problemas, bota ordem na casa, resolve todos os problemas que aparecerem, né? Um herói, né? E um herói não existe, né? E no final das contas eu queria ter tido essa conversa com o meu pai. Eu perdi meu pai na pandemia, em 2020, né? Sentimentos. Queria muito ter tido essa conversa com ele, assim, não deu tempo. Então, quando eu escrevo sobre esses homens, eu sempre lembro muito dele, né? Que é uma referência para mim de um cara que... Hoje, quando eu resgato memórias sobre meu pai, eu consigo lembrar que... Às vezes ele estava querendo dizer que ele era menos... um pouco mais sensível do que parecia. Então tem algumas coisas que eu vou lembrando e falo, cara, meu pai não era... meu pai se esforçava para cumprir esse estereótipo, né? Então, esse é um livro que vai falando sobre todos os estereótipos da masculinidade, né? Não é um livro para pessoas negras, não é um livro só sobre homens negros, é um livro sobre a gente, né? Sobre as relações humanas. E acho que sim, há pouco espaço, né? Aqui em O Beijo do Rio... Eu vou escrevendo sobre isso, cara. E em O Beijo do Rio eu criei um jornalista que é um cara bissexual e que ele tá indo atrás de descobrir... Ele quer desvendar um crime. E o crime aconteceu com um cara que era um crush dele na infância. Então, eu vou tentando achar formas de trazer esses personagens pro que eu escrevo, porque tem pouco disso por aí. Sim, e a realidade é que os homens choram, os homens são vulneráveis, né? Você falou tanto do seu pai. Engraçado, eu, por exemplo, até eu me assumir e me aceitar gay, eu não me permitia muito demonstrar sentimentos, sabe? Vendo filmes, não conseguia chorar. Mesmo eu sozinho, às vezes. Hoje em dia... amiga. Assim, eu saio inchado, sabe? E é bom isso, você se soltar, sabe? Que liberdade, poder Nossa, ser quem você é, né? Sim. Cara, uma das piores sensações é você querer chorar e não conseguir, ou não se permitir. Né? Uma sensação de angústia que fica presa e você tem que lidar com isso, é muito ruim. Por quê, né? Nossa. E voltando aqui ao Beijo do Rio, que você comentou agora, né? Até que um romance investigativo com um protagonista bissexual. Você acha que ainda tem muito preconceito, muito tabu, quando a gente tem personagens que não são heterossexuais? E você sente uma resistência por parte de editoras, dos seus leitores ou de novos leitores? Essa pergunta é ótima. Eu acho que existe ainda muito tabu. Eu acho, inclusive, que... muitas vezes a gente se vê fora da bolha, né? E fora da bolha é um mundo meio assustador. Só que ele existe, né? E você quer atingir, no fim, mais pessoas. Exatamente. Então, essa era até uma discussão. Será que aqui na sinopse desse livro, ou no texto da quarta capa, a gente vai falar isso? Será que a gente vai avisar? Será que a gente avisa ou será que a gente pega um desavisado assim no meio do caminho? Né? Essa é sempre uma questão que paira, porque eu quero que todo mundo... Eu quero que esse livro chegue no máximo de pessoas possíveis. Eu também quero conversar com quem não está na minha bolha. Né? Acho que existe muito tabu. Eu sinto alguma resistência quando eu não tô dentro da minha bolha. Mas dentro da bolha tá tudo certo, né? Tá todo mundo querendo essas histórias, tá tudo ótimo. É um vale de unicórnios. Mas você acha que tem aumentado leitores mais abertos a novos temas? Eu acho que sim. E eu acho que eu surpreendi muita gente em Homens Pretos Não Choram. Porque esse é um livro com... Esse é um exemplo. Um livro com 10 contos.
E tem alguns personagens gays, tem alguns personagens hétero. Tem um cara, tem um conto que chama Barba, por exemplo, que é um cara que ele, a princípio, é um cara hétero, mas ele vai no barbeiro e toda vez que o cara faz a barba dele, ele sente um tesãozinho ali, mas ele é um cara casado. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse sentimento talvez meio enrustido, né? Então, assim, ali eu peguei vários caras desarmados, assim, de surpresa. Não só homens, como mulheres também, né? Esse preconceito não tá... Lógico. Né? É pros dois. Sim. E foi muito interessante, assim, perceber que as pessoas estavam... Agora, no meio do caminho, eu descobri que eu tô lendo um conto desse que eu não compraria, se eu soubesse do que ele se tratava. Mas agora eu já tô no meio dele, eu quero saber o final da história. Então, isso foi muito legal. Eu quero fazer isso mais vezes, assim. Eu sinto que tem... Eu não sei se está tendo mais entrada. Eu sei que a gente está falando mais disso porque a diversidade é uma pauta que não tem mais como voltar atrás. Mas eu espero que a gente consiga falar mais disso, né? Sim, isso que você falou de desavisados. Às vezes eu tô assistindo um filme que tá sendo muito famoso, tá todo mundo assistindo, e tem uma cena assim de homens gays ou mulheres lésbicas ou, né, pessoas trans. Eu falo, que bom que tá tendo muitas pessoas estão vendo isso, vendo esse beijão, sabe? Que vai entrando na cabeça das pessoas. Sim. Né? Que a gente naturalize o que é natural e normal. E, né, a gente fala de representatividade, aqui falou várias vezes no episódio, como é importante no seu trabalho, na sua produção. E eu queria perguntar para você, até considerando o que a gente falou, o quanto não tinha representatividade antes, quem acabaram sendo suas influências na hora de escrever, né? Suas inspirações na hora de trazer essa representatividade para a literatura? Falei um pouco aqui na área do suspense. Acho que eu li todos os livros do Sidney Sheldon. Eu era muito... Eu li vários também, acho que é uma época, né? A Agatha Christie e Sidney Sheldon eu li muito também. Muito. E... Fora do suspense, eu lia... Eu ia falar Adélia Prado, mas a Adélia Prado Eu não acho vai ser que... só de representatividade, pessoas que te inspiram de alguma forma. Na adolescência eu li um cara que chama Stieg Larsson e fiquei tem um pouco de influência dele no que eu escrevo. Era um cara que escrevia um pouco sobre o jornalismo investigativo. Isso me atraía muito. Então, para além da pauta não tem nada de diversidade nesses livros, mas era um cara que eu pensava, putz, eu queria fazer uma trilogia assim, igual ele fez. Eu li J.K. Rowling, né? Eu sou da geração de Harry também. Potter. Quantos anos você tem? Eu tenho 32. Igual eu, 30. E a gente tá meio decepcionado com bem ela agora, né? Cada vez mais. Pois é. Mas faz parte da nossa vida, não tem como a gente apagar isso. Faz parte. Eu sempre fui um leitor de best-seller, né? Do que era popular na ficção. Aí depois que hoje, por exemplo, eu adoro Saramago. Então um dia quero escrever alguma coisa assim... Saramago também é um best-seller, hein? Né? Mas é menos comercial, Sim, entendi. É menos comercial, Muito é um menos cara com uma pontuação esquisita. Que você Ele é lê e você inovador. fala, que é isso? É um best-seller na nossa bolha, de pessoas que lê. É na nossa bolha. Sim. E hoje eu tô assim com umas referências da ficção contemporânea. Eu tô lendo agora, tô viciado na Mariana Salomão Carrara. Sim, é maravilhosa. Tô lendo tudo que ela escreve. Maravilhosa. Li Tudo é Rio, fiquei muito apaixonado. Então também descobrindo novos autores da ficção agora e no nacional, né? Que Sim, também tem muita é coisa boa. importante. Eu lia Lobato também quando era pequeno, quando era mais novo. E acho que nasceu daí, assim. Minhas referências nasceram muito do popular, do pop. Até pra quem não sabe da J.K. Rowling, só pra contextualizar, ela vem falando coisas bem transfóbicas, né? Sim. E não só isso, como confirmando e dizendo que ela insiste nessas falas. Então isso vem decepcionando muito os fãs de Harry Potter, até porque uma grande parte desses fãs é da comunidade LGBTQIA+, né? Sim. Né? Então isso é bem triste.
Stefano, o nome do podcast é Daria um Livro. Sim. E a gente queria saber de você, se você tem uma história, uma passagem da sua vida, seja na sua vida pessoal, ao longo da sua carreira, alguma coisa na sua formação profissional, que daria um livro. Ui, essa pergunta é difícil. Que daria um livro... eu tenho uma história. O primeiro livro que eu escrevia... Eu não tinha computador na época. Então eu escrevia no papel. Pegava, comprava uma folha, coisa de papel chamequinho, e escrevia com caneta. Então, só que eu era um adolescente muito esquisito, gente, porque assim, eu não saía, eu escrevia livro. Eu ficava escrevendo, e minha mãe falava assim, sai desse quarto, vai fazer alguma coisa, vai pra alguma balada, vai fazer qualquer coisa, cara. Vai aprontar um pouco? Pois é, e eu escrevi, assim, eu lembro que esse primeiro livro eu zerei, cada negócio tinha 500 folhas, né, eu zerei 2 Nossa, escrevendo. gente, uma máquina. Um belo dia... Cheguei em casa, minha mãe tinha dado uma grande faxina. Não fala isso. E aí eu não vou conseguir dormir hoje à noite. Pois é, eu lembro que eu tenho 6 irmãos, né? Então minha casa sempre foi muito dividida. Eu tinha uma prateleira que era onde eu colocava minhas revistas de Harry Potter, de tudo que saía na época, e o livro que eu tava escrevendo, né? E aí eu cheguei e olhei assim e não tava lá. Falei, mãe, o quê? Onde que tá? E ela, eu dei uma limpada e joguei umas coisas fora. Ai. Não. Tava chovendo nesse dia, eu lembro como se fosse ontem. Corri, desci, assim, não revirei o lixo, porque ela já tinha, minha mãe era daquelas que quando dá uma grande faxina, bota tudo num saco preto e coloca na porta de casa pra quem passar. Vai logo. O caminhão passar, levar. E aí eu desci, eu lembro que eu revirei aqueles sacos de lixo todo assim no latão, na esquina, e achei todas as páginas, só que tava chovendo. E eu escrevi a caneta. Borrou tudo. Então você pode imaginar, né? Tava numerado, pelo menos. Tava numerado, eu sempre numerava. E aí eu resgatei aquelas folhas assim, chorando. E eu lembro de separar, assim, colocar fazer um varalzinho, coloquei no sol depois... E aí eu lembro daquelas páginas borradas e em algum momento eu consegui um computador e fui reescrevendo aquelas palavras que eu acho que eu nem tenho mais, assim. Na verdade, eu nem lembro exatamente o que eu escrevia. Acho que eu vivia num mundo muito... à parte. Sim, mas essa história daria um livro, hein? Legal, maravilhoso. Não, tem um filme, que filme era aquele? Love Actually, não sei, eu não lembro agora, era que era um escritor, que ele também vai pro interior, que ele precisava de um tempo, dele fica o dia inteiro escrevendo, batendo na máquina e tal, e daí uma hora ele deixa mas também uma pilha desse tamanho, assim, de papéis, e daí uma hora bate um vento e voa tudo no lago, não sei o que, vai se resgatando. Vixe, tem umas imagens dessa, maravilhoso. Agora, já encaminhando pro final deste episódio, temos uma parte que as pessoas adoram, que é de indicação de livros. Você já falou aqui de autores que você gosta muito, que te inspiraram, mas a gente quer saber de títulos de livros específicos que marcaram a sua vida, pode ser na adolescência, recentemente, que você costuma indicar quando alguém te pede, além, lógico, dos seus livros. Cara, eu falei da Mariana, mas eu vou repetir. Esse livro... Eu tava na França agora, né? Passei 4 meses lá. Eu li esse livro e fiquei com ele quase todos os dias da viagem. Se chama Não Fossem as Sílabas do Sábado. Eu vivo agora falando desse livro porque eu quero que as pessoas tô doido pra ler. Leiam, cara. Esse livro conta a história de uma mulher que... Acho que ela é uma arquiteta. E um dia um cara que mora no prédio... Ela mora num condomínio em São Paulo, e o cara se joga de casa e cai em cima do marido dela. Então 2 homens morrem. O vizinho de cima e o marido dela. Um que queria se matar e outro que trágico. Morreu. Eu acho que é inspirado até numa história real isso, sabia? Capaz, né? E aí esse livro é sobre 2 mulheres, porque tem 2 viúvas. Tem a protagonista e a Madalena, que é a esposa do cara que se matou. E agora essas 2 mulheres vão ter que lidar com o luto, né? Mas cada uma da sua... Porque
a protagonista meio que culpa a outra. Você não... O que aconteceu que você não segurou seu marido... Seu marido se matou e matou o meu, né? E essa mulher tá grávida ainda por cima. Então, é um livro que ele tem várias elipses, ele vai no tempo, volta, você vê ela grávida, você vê não ela vai dar com spoiler, filho. né? Tá, vou segurar. Não, mas isso acontece assim nas primeiras Sim, páginas. essa Você tá vê na ela com sinopse. filho, você vê ela grávida, ele vai e volta no tempo, assim, vai longe no tempo de 5 anos, volta, vai 10 anos. Muito interessante, um pouco do que o Avesso da Pele faz, o Jefferson faz no Avesso da Pele, que eu acho muito legal e me parece que tem um pouco a ver com o luto. Porque quando você tá vivendo o luto da perda de alguém, o tempo se dissolve de uma forma estranha, né? Você fica lembrando das coisas o tempo todo, muito para trás ou aqui perto. Então esse é um livro que me pegou assim desprevenido. Cada capítulo desse livro, você termina o capítulo e você fala assim, não posso continuar lendo o próximo porque eu preciso passar um tempo aqui. Então eu tô fazendo o pitching desse livro, assim, todo lugar que eu Olha vou. aí, Mari. Ela vai vir aqui em breve. E de algum dia adolescência, assim, que te marcou um título mesmo? Na adolescência... Cara, eu tô falando de autores que eu já falei ao longo Mas da fala nossa de um título. conversa. Mas, por incrível que pareça, o Dan Brown foi um cara que marcou muito a minha adolescência. Porque hoje eu escrevo O Beijo do Rio, ele tem uma questão religiosa, né? Tem uma seita aqui no livro, e é um thriller também. E o Dan Brown me ensinou isso lá atrás, quando eu era novinho, né? Então eu me interessava muito por um thriller num ambiente religioso. Então quando eu li o Código da Vinci, eu li algumas vezes esse livro, e me pegou muito, porque eu acho que ele se conectou com questões minhas, né, da minha história com religião, do meu interesse pelo thriller. Eu acho que é um livro que me marcou assim, há algum tempo atrás. É um super best-seller, né, um livro popzão, comercial, mas é excelente. mas eu gosto. Eu também, adoro. E agora chegamos numa parte final do nosso programa, que é o ping-pong literário. Ixi! A ideia é perguntas Marília objetivas, respostas objetivas. Começando, Uma inspiração da história pra você. Da história do mundo? Pode ser um personagem, assim. Alguém. Uma inspiração... Nossa, isso é difícil. Ai, Nelson Mandela. um livro que você gostaria de ter escrito. Queria ter vivência para ter escrito algo tipo Torto Arado. Uma grande inspiração na sua vida. Esse cara que chama Web Du Bois. Você abandona uma leitura quando não tá gostando? Abandono, sou sagitariano. Eu também. Um bom filme ou série que você assistiu recentemente. Um filme nacional que chama No Coração do Mundo. É um filmaço. Com a Grace Passou, maravilhosa. Livro físico ou e-book? Depende, vai. Depende do momento da vida. Comida que você ama. Eu amo carne seca com abóbora. Tem aqui em São Paulo carne seca com abóbora? Tem. Tem. Escondidinho de carne seca. Amo, sou apaixonado por carne seca. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? O meu... Eu queria um nome feminino, um nome de uma mulher, assim, Eiva, não sei o que, alguma coisa assim. Adorei. O seu gênero literário favorito? Eu acho que a ficção contemporânea, qualquer coisa que fale sobre a vida, sobre as relações humanas, é o que mais me atrai. O que você está lendo agora? Agora eu estou lendo A Filha Primitiva, da Vanessa Passos, talvez, medo de errar o nome. Que tá sendo um livro, tô adorando. Ela ganhou um prêmio, né? Ela ganhou o prêmio Kindle, o prêmio do Kindle, se eu não me engano. E é um livro muito gostoso de ler sobre maternidade. E qual vai ser a sua próxima leitura? Minha próxima leitura vai ser o José Faleiro. Eu tô doido pra conhecê-lo. É maravilhoso. É? É, Os Supridores. Os Supridores, esse que Leia eu Os Supridores, que é maravilhoso. Eu vou ler. Sensacional. Esse vai ser minha próxima. Sensacional. Agora, pra terminar realmente,
A gente sempre dá um presentinho. É? Não pode deixar de ser um livro para o nosso convidado. Que legal, Como que a gente. Obrigado. Compra pensando em você. Abre aí que eu vou te explicar o porquê. Já pensou se é o supridor? Não, é verdade, não é. Não é. Eu mas falar assim, nossa, tudo... Você conhece? Já tem? Não, ele é lindo. Então eu vou te explicar. Pra quem não conhece, é O Que Te Pertence, do Garth Greenwell, que é um autor norte-americano e ele escreve sobre temáticas gays. Ele é um super nome hoje em dia da ficção contemporânea. Aí, você gosta de ficção contemporânea, bem ficção contemporânea. Ele vai trazer aqui a história de um professor americano que vai pra Bulgária, na capital, Sofia, e lá ele acaba se envolvendo, tendo relacionamentos gays e conta meio em detalhes. É bem legal. É aquilo um pouco do que a gente fala de não ter representatividade, Sim. sabe? De relacionamentos contemporâneos gays. E aqui tem. Bem maduro, assim, o texto. Ai, obrigado. Eu vou ler com certeza. Talvez esse... Será que esse fura o Não, vai no faleiro? Supridores e depois você faz esse. Tá bom. Primeiro Ele autor- escreve períodos grandes, Aham. né? Eu gosto. E Obrigado, eu li gente. o outro dele, o mais novo, que é o Pureza, que acabou de sair. Que eu acho que eu preferi esse. O outro tem as cenas mais calientes, assim, bem explícitas. Esse tem um pouco mais ou menos, mas Também é muito bom. né? Obrigado, gente. Adorei. Obrigado pelo convite. Adorei Obrigada, estar aqui. Stefano. Realmente uma honra. Obrigado. Obrigada a vocês que estão assistindo a gente, leitores e espectadores do Daria um Livro. Semana que vem temos mais convidados especiais para vocês. Não deixem de assistir a gente também, divulgar para os seus amiguinhos. E muito obrigado, Stefano, pela presença aqui. É muito bom ter você com a gente. E um Obrigado, agradecimento especial aos estúdios Guatemi dele, toda a equipe da produção Arara e edição Space House, que torna esse episódio possível. Obrigado, Iguatemi. Uhul, beijo! Até a próxima!